Seja bem-vindo ao Teologia Atre, Teologia para a Vida, e esse vídeo é uma oportunidade de falar sobre um tema que eu já deveria ter tratado aqui no canal há muito tempo e acabei esquecendo, mas recentemente alguém fez um comentário num dos vídeos aqui, no último vídeo antes desse, né, na verdade, que é o vídeo onde eu falei sobre protestantes que estão se tornando católicos, né? E aí pelo menos duas pessoas comentou isso, né? Falou que pessoa que estava indo para o catolicismo é uma pessoa muito inteligente, ela é intelectualmente madura, né? É aquela pessoa que sabe muito, então eu não posso falar que alguém foi para o meio católico por não saber nada, né? E aí essa questão é importante, porque será que pessoas que vão se tornando acadêmicas, elas vão abandonando o protestantismo? É basicamente isso que alguns comentários querem dizer, né? Uma pessoa começa a estudar e aí, estudando, ela abandona o protestantismo, né? Cara, e isso é uma mentira, na verdade, né? Mas aqui está um pequeno ídolo que nós precisamos conversar sobre ele, né? O ato de conhecer torna a gente superior às outras pessoas e assim a gente deve abandonar aquela posição que a gente está? Será que por ser mais inteligente você tem que ser ateu, por exemplo? Porque os ateus são muito inteligentes, né? E é óbvio, a resposta é não, né? Então eu não posso julgar ser melhor ir para o catolicismo porque alguém que era muito inteligente foi para o catolicismo. Mas é isso que muita gente tenta fazer, sabe? Os argumentos deles, né? Então, veja bem, muita gente começou a estudar os pais da igreja, né? Muitos protestantes começaram a estudar os pais da igreja e com o tempo começaram a se tornar católicos, né? Essas pessoas são inteligentes? Será que são mesmo? Eu acho que não. Na verdade, isso é um sinal de que essas pessoas não são tão inteligentes assim. Eu li muita coisa na minha vida, muita coisa pior do que os pais da igreja. Na realidade, os livros dos pais da igreja são bons, né? Mas se eu me tornasse tudo que eu li, eu não seria nem cristão mais. Eu não seria nada, na verdade. Eu já teria saltado do protestantismo para o ateísmo, porque a gente percebe tanta coisa lendo, né? A gente aprende tanta coisa, mas não é assim que funciona. Estar na religião verdadeira não depende do nível de conhecimento que você tem. E isso nos leva a pensar o seguinte: será que algumas pessoas não estão agindo como gnósticos ao invés de agir como cristãos? Veja bem, os gnósticos eram aqueles que achavam que por ter alcançado pleno conhecimento, eles estavam acima do cristianismo. E aí eles iam lá nas igrejas cristãs, né, na época, no segundo século, buscar protestantes para essas seitas deles, né? Porque lá tinha o supremo conhecimento. Então, algumas pessoas colocam o academicismo da Igreja Católica como superior ao protestantismo. E na real não é. Não é assim que a gente avalia as coisas, sabe? É porque a gente compara um cara muito inteligente com outro que não demonstra tanto assim nos seus textos ou nos seus vídeos. E aí fica aparente, né? Mas eu digo pra vocês com toda certeza que há pessoas inteligentes no protestantismo e no catolicismo, mas também há pessoas inteligentes no protestantismo, no catolicismo, na Umbanda. Tá? Na Umbanda há pessoas inteligentes, muito mais inteligentes do que eu. Há pessoas muito inteligentes no budismo, né? Um dos caras que eu gosto de ler sobre, e que às vezes eu comento com vocês, é o Musashi. Musashi, ele era budista, mas ele escreveu um livro que é incrível, que é o livro dos Cinco Anéis, né? Um livro de estratégia. Mas, cara, ele era budista, né? Então, será que eu tenho que me tornar budista porque ele era tão inteligente assim? Não, claro que não. Claro que não. O meu professor de teologia do Antigo Testamento, ele era, eu acho que agora ele já virou ateu, né? Não sei o que ele é mais. Mas ele demonstrava ser totalmente liberal. O cara extremamente inteligente, tá? Extremamente inteligente. E outros professores, né? Como o professor Chiquinho, que é um cara que eu admiro muito, foi um mestre da minha vida. O professor Chiquinho é totalmente esquerdista. O cara é PT mesmo, PT mesmo. E eu falo, cara, eu gosto muito do Chiquinho. Impressionante. O cara é muito querido por mim. Faz anos que eu não vejo ele, eu não esqueço dele. E às vezes tem um pouco tempo que eu liguei pra ele, conversei com o Chiquinho. O cara é de esquerda mesmo, o cara é de esquerda. Mas eu amo ele, é um mestre da minha vida.
só que está no caminho errado da política, né? Mas olha só, não é o nível de conhecimento que define o caminho certo. O caminho verdadeiro é o caminho da fé. Esse é o caminho que vocês têm que trilhar e não o caminho do conhecimento. Não é porque algumas pessoas são mais inteligentes que as outras que você tem que seguir o caminho delas, sabe? O cristianismo não é gnosticismo. É o gnosticismo que faz isso. Outra coisa que você tem que pensar também, pessoal, é que ser sábio e ser inteligente são coisas diferentes. Eu considero a sabedoria um dom de Deus. Sabedoria é um presente que Deus nos dá. E é óbvio que se a sabedoria vem de Deus, é óbvio que ela está na religião verdadeira. Na religião que estuda Deus, que fala sobre Deus, que vive Deus, né? Que vive para a glória de Deus. E nesse caso, eu considero sábios pertencentes ao cristianismo, protestantismo, tá? Agora, é possível se parecer sábio, como por exemplo, algumas pessoas da história aí que escreveram muitas coisas que aparentemente são sábias. Por exemplo, Joseph Smith é um cara que escreveu o livro de Moisés. Cara, aquele livro de Moisés, se não me engano foi Joseph Smith que escreveu, né? Ele é muito parecido com os textos gnósticos do segundo século. Para você fazer isso, você tem que ser muito inteligente, tá? Você tem que estudar muito, mas não é sábio. Não é sábio fazer isso, sabe? É tolice isso. E o cara era muito inteligente. Uma mulher, né, muito inteligente foi a Madame Blavatsky, né? Eu li muito sobre Madame Blavatsky, muito mais os escritos dela do que sobre ela, mas eu lembro da história dela. A Madame Blavatsky, ela era católica na época, né? Ela era protestante, cristã, sei lá, e aí ela se divorciou. E ela passou por um período muito ruim da história dela e ela começou a viajar para outros países e conversar com os líderes religiosos de outros países, sabe? E essa história da Madame Blavatsky, né? Um dos maiores nomes do gnosticismo moderno, da bruxaria e tudo mais. Essa pessoa, ela começou a absorver as doutrinas de todas as religiões e escreveu sua obra chamada Doutrina Secreta. As Doutrinas Secretas, olha só. É muito inteligente, mas não é sábio. Entende? Então a inteligência é diferente da sabedoria. Há pessoas que aparentam ser sábias, mas não são. Né? Não são. Geralmente essas pessoas são as mais arrogantes, né? As mais humildes geralmente são as mais sábias. E nem sempre as mais sábias são as mais inteligentes em relação ao conhecimento humano ou filosófico, sabe? Por exemplo, você poderia citar muito bem a sua própria avó ou seu próprio avô como mais sábio do que você. Eles nunca leram grego nem hebraico, mas eles eram tão sábios que eles morreram bem, viveram bem. Então, veja, isso é sabedoria também, né? A sabedoria também é demonstrada na forma como nós vivemos, né? E agora que nós estamos na era da informação, nós temos pessoas inteligentes, mas não pessoas sábias. A sabedoria, ela é realmente, na minha opinião, essa é a minha opinião, a sabedoria, ela é um presente de Deus, né? E nós adquirimos a sabedoria buscando a Deus, e isso muda a nossa vida. No meu período da adolescência e juventude, eu estava totalmente perdido, né? Eu não sabia para onde ir. E aí eu comecei a ler a Bíblia pelo livro de Provérbios, sabe? E eu tirei tantas aplicações de Provérbios e fui aplicando na minha própria vida. E o interessante é que quando eu ia lendo, eu ia percebendo como eu fazia tudo errado, né? Eu fazia tudo errado, eu pensava tudo errado, eu até parecia inteligente, mas eu era burro. Eu não sabia, né? E aí Deus foi transformando a minha inteligência lendo Provérbios, sabe? É óbvio que depois eu fui ler toda a Bíblia, eu adquiri mais conhecimento, mas a sabedoria está aí. Não é à toa que o autor já começa o livro, né? O princípio da sabedoria, né? O temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então existem pessoas inteligentes que se parecem sábias, mas não são sábias, são só inteligentes. É por isso que tem pessoas inteligentes que são ateus, são católicas, são padres, né? Que falam até assim algumas vezes coisas interessantes e tudo mais, mas elas não demonstram sabedoria ao rejeitar a obediência a Deus, ao rejeitar aquilo que Deus nos deixou, né? Que é a palavra dele. Então isso é um sinal de falta de sabedoria, sabe? Pode ter conhecimento,
mas é vazio de sabedoria. Outro ponto importante que a gente tem que falar aqui é o seguinte: muitos cristãos e agora muitos protestantes idolatram o conhecimento, achando que isso torna eles melhores, né? Ou mais bonitos, ou mais interessantes, digamos assim. Eu posso dizer para vocês que o conhecimento ele não muda exatamente a sua estrutura se você não for sábio. E se você for sábio, você não vai idolatrar o conhecimento. Uma coisa vai levando a outra, entende? Eu achava que eu era inteligente e eu descobri a palavra de Deus, eu me tornei sábio, mas ó, não estou falando que eu sou o mestre dos mestres, mas eu adquiri a sabedoria do Senhor através da Bíblia Sagrada, e isso com o tempo me tornou mais humilde, no sentido de não violento contra o pensamento diferente, ou no sentido de não idolatrar coisas. Uma das características da sabedoria é essa, não idolatrar coisas, né? Idolatrar, adorar apenas a Deus. Isso é fundamental no nosso desenvolvimento filosófico, né? Então, olha só, pessoal, muita gente vai vir para vocês com esse argumento, e veja bem como eles são inteligentes, né? Eles usam esse argumento para que vocês idolatrem momentaneamente o conhecimento, abandone a religião que vocês estão e migrem para a religião deles. É uma jogada estratégica, isso é muito inteligente. É sábio? Não, é muito inteligente, tá? Então não tem problema se há pessoas inteligentes no catolicismo, se há no protestantismo, sei lá onde que tem pessoas inteligentes, né? Não é isso que salva ninguém, sabe? Nós não devemos adorar a sabedoria, o conhecimento, como se isso fosse um Deus pra gente, né? Nós devemos seguir a humildade, a sabedoria que vem da palavra de Deus, e se fizermos isso, cara, vamos nos encontrar em algum lugar, já reparou nisso? Deixa o carro passar aqui, ó. Enquanto eu vou tomar uma água. Chapéu de couro, ó, que legal. Eu sou muito assistido no Nordeste, né? Tem chapéu de couro aí, aqui tem pra vender, ó. Então tomem cuidado com esse tipo de argumento. Não é porque... Isso é uma coisa que eu também devia ter comentado. No vídeo do pastor que se converteu ao catolicismo, ele demonstra não ter nem conhecimento da nossa doutrina. Assista o vídeo de novo, ele fala coisas que a gente não ensina. Ele usa mais argumentos extraídos de sites arminianos do que de fato contra o calvinismo. Então parece que ele aprendeu o que é calvinismo lendo um arminiano escrever. Parece que foi isso, né? E falar nisso, aqui na terceira edição do meu livro, ó, Diário de Bordo, tem um estudo sobre isso também, tá? Essa folha de rosto dele, né? E aqui no sumário, olha aqui os estudos que vão ajudar. Calvinismo para arminianos. A gente vai tratar sobre isso. Principalmente para tirar um monte desses argumentos esquisitos contra o calvinismo e mostrar o caminho verdadeiro. Olha, isso é ser calvinista, né? Então é um estudo pequeno, tá? Que está aqui para vocês e vai ajudar muito. Esse desconstruindo o desconstrucionismo também é muito interessante, tá? E aqui em documentos menores também tem assuntos a respeito disso. Então, pessoal, estudem a palavra de Deus, foquem no conhecimento que vem dela, tá? Mas não se tornem escravos do conhecimento e não adorem o conhecimento como se ele fosse salvar vocês, porque isso não é sábio, isso é tolice, tá bom? E agora eu vou até usar esse vídeo para fazer o próximo, né? Eu vou usar os comentários de vocês aqui para a gente fazer mais um depois. Fiquem com Deus, vejam outros vídeos aqui no canal e tchau, tchau!